cerebral, correto? Sim, correto. Isso se dá em mais ou menos 4 a 5 minutos depois da parada cardiorrespiratória. Então, tá, mas correto. tem alguns fatores dentro do laudo da informação hospitalar, que eu estive lendo, não sei onde está agora aqui. Por exemplo, a temperatura corporal dele já estava mais baixa, estava 35 graus. Então, essa criança seguramente já estava morta pelo menos 2 horas. Entendeu? Porque a 36, ele perde uma média inicialmente 1 grau a cada 2 horas, mais ou menos. Era de noite, eu acho que era uma época quente, né? Sim, março. Março. Esse garoto já tinha fenecido quando chegou no hospital. E já bom, mais de 1h30, como eu disse. E a atividade no hospital de ressuscitação, de ficar 1 hora tentando ressuscitá-lo, ou 50 minutos, ou 1h10, seria devido muito mais ao impacto de se chegar uma criança no hospital. Estou errado? Quando você chega no setor de emergência, com uma criança nesse estado em parada cardiorrespiratória, e, obviamente, alguém não disse que ele estava parado há 1h30, disse que ele caiu e desmaiou, a equipe médica faz de tudo para tentar recuperar o indivíduo, independente do tempo. Eles levam 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Então, existe um esforço científico que, às vezes, se prolonga além do necessário, mas para que se possa ter a garantia de que essa criança não vai voltar. Foi feito tudo, foi feito monitorização, foi feito tomografia de raio-x de tórax, e se viu que ele não ia conseguir voltar. Entendeu? Então, a equipe médica não mediu esforço para tentar recuperar o garoto, só que ele já estava parado há muito tempo, não havia condição de recuperação, principalmente pelo tempo e pela quantidade de sangue que ele perdeu na cavidade abdominal. Outro ponto, doutor Júlio, me corrija se eu estiver errado, tá? O hospital lá, os médicos começam lá as manobras de ressuscitação. Então, eles começam a massagem cardíaca, né? A massagem cardíaca ela vai fazer com que o sangue circule, um pouco com deficiência, mas que circule no organismo, correto? Correto. A massagem vai estar circulando. Nesse caso, eu pergunto a você, desculpe te interromper, que sangue? O sangue tinha ido para a cavidade abdominal. Não tinha sangue. Ele está batendo vazio. Entendeu? Entendi. Mas mesmo esse sangue, esse pouco sangue que estava circulando ali, ele poderia produzir um falso efeito de vida, né? Não? Você pode, às vezes, sentir o pulso, mas quando você para a manobra de massagem cardíaca, o pulso para. Você vê que é uma situação que é o reflexo da manobra que você está fazendo. Não é? Então, sim, correto. Então, você para. Aí você tenta, com a intubação orotraqueal, levar oxigênio, deve ter feito choque com aparelho de choque nele, não voltou, e foram tentando medicações, e vários tipos de medicação, adrenalina, bicarbonato, cálcio, e não voltava, eles desistiram. Teve uma época, foi 1 hora que você falou, né? Isso. 1 hora. É um tempo mais do que o suficiente para você perceber. Devia ter midríase paralítica também, eu não me lembro do laudo do médico. Então, quando você tem midríase paralítica, é porque você não tem mais atividade cerebral. O cérebro morreu, acabou. Eu pergunto isso, doutor Júlio, pelo seguinte: a defesa de Jairo, ela bate veementemente que algumas hematomas, equimoses, só poderiam ser produzidos em vida. Mas essa é a minha pergunta. Ao se fazer a massagem cardíaca, você tem uma circulação de sangue. Você pode, por conta da massagem cardíaca, resultar num hematoma, numa inflamação? Mais equimose, não. Não. Mais equimose, não. Você tem, talvez, a marca escoriação de pele, algumas coisas, mas a equimose, não. A equimose é uma reação vital. Não tem mais vida, não tem reação vital. Mesmo que estejam fazendo lá a manobra de ressuscitação. Mesmo assim. Perfeito. E o documento, deixa eu pegar aqui, eles começam a indagar muito o perito médico Tawil, perguntando sobre o volume do pulmão, tá? Sobre o volume do pulmão, que ele teria visto uma contusão enquanto eles teriam falado lá sobre um pneumotórax. O médico legista ali, sem os
os laudos do hospital, ele conseguiria diferenciar, sim, facilmente o pneumotórax de uma contusão pulmonar? Se você tem contusão pulmonar, fatalmente você tem um pneumotórax ali. Entendeu? Porque é uma lesão muito grave no tecido pulmonar e ele se rompe e faz a pneumotórax. Né? Pneumotórax, a cavidade cardíaca ela tem pressão negativa. Quando você tem alguma lesão que permita que o ar entre, há um equilíbrio de ar, de negativo para positivo, e aí vem o pneumotórax, é um acolabamento pulmonar. Eu acredito que ele possa ter até visto, mas o pneumotórax ou é um diagnóstico de imagem ou é um diagnóstico clínico. Né? Você tem que ver um pneumotórax com o coração bem colabado para você ter certeza do pneumotórax na necrópsia. E quando você abre a cavidade torácica, você destrói todo aquele equilíbrio negativo-positivo que normalmente tem. Né? Ou, se ele é hipertensivo, que era acima da pressão normal, você desfaz, porque você abre, deixa a cavidade aberta. A pleura vai ser incisada na hora da necrópsia. E também falaram muito do exame de raio-x que colocaria ali, que mostraria que o Henry estaria com vida, porque teria ali uma atividade de... Raio-x? Não pode ter. Não, impossível. No raio-x, você vê o raio-x. Você não vê o batimento cardíaco, você não vê mais nenhuma atividade vital. Você vê o raio-x. Que se eu não estou enganado, havia um pneumotórax do lado direito. Exato. Né? Então, você vê o pneumotórax do lado direito no raio-x, porque a cavidade ainda não tinha sido necropsiada. Quando você abre a cavidade torácica, todo aquele comemorativo de equilíbrio vai embora, ou de desequilíbrio. Né? O que você pode ver é a contusão. A contusão pulmonar, você vê sangue na cavidade pulmonar, você vê um colabamento, às vezes, com um pneumotórax hipertensivo do pulmão acometido, mas tendo uma contusão pulmonar, certamente, você tem um pneumotórax ali. Iria perdido, ter tido todos os problemas futuros que o levaram após a morte, por conta da ressuscitação, da manobra de ressuscitação, que teria, inclusive, realizado ter sido responsável pela... exatamente. Veja bem, se eu não me engano, porque eu não estou com os documentos aqui, no relatório médico do hospital, o garoto já chegou em parada cardiorrespiratória. Sim. Ele chegou em parada cardiorrespiratória, ele já tinha sofrido um trauma lá atrás. Sim. Se ele chegou com a mandíbula já em rigidez, esse trauma que levou à morte, ele já tinha pelo menos 1h30, 2 horas. Tá certo? Certo. Ele tinha hemorragia retroperitoneal. Ele sofreu um esmagamento na cavidade abdominal e torácica. Eu já tinha dito isso da outra vez aqui. Sim. Então, o esmagamento retroperitoneal não foi da massagem cardíaca. Dizer que a lesão da intubação levou a pneumotórax também não foi, porque o perito não descreveu isso. Se não descreveu, porque não viu. E essa turma de pronto-socorro ela é bem habilidosa. É muito difícil. Laceração de esôfago? Não acredito. Laceração de traqueia, que chegou lá embaixo no bronco, eu também não acredito. Então, tudo isso foi causado pelo trauma. Isso é que tem que ser entendido. Né? A ressuscitação, você não faz a ressuscitação numa criança de 4 anos como você faz num adulto. Né? É diferente a força que você usa, é diferente o equipamento que você usa, os tubos são mais delicados, os tubos são mais finos. Então, dizer que foi por causa... É como se você... Não tem como comparar a ressuscitação de um adulto e que você sobe em cima do paciente, um homem como você, que deve pesar uns 80 quilos, e uma criança que pesa 20, 22 quilos. É totalmente diferente. Outro ponto que é definido no hospital. Eles não falam que a criança chegou sem vida, eles falam que chegou em grau de coma 3. Eles falam que não foi rigidez cadavérica, foi trismo, que ele chegou lá com temperatura a menor. Eu entendo que essas nomenclaturas são para tentar descrever uma situação na qual eles viram e que foi trazida também pelas pessoas que trouxeram a criança. Quando fala a informação, ele caiu... Tem muita informação que é descrita
Quer dizer, o relatório, muitas vezes, é feito em cima das informações que são trazidas. Depois é que você vai ver, filtrar se essas informações são verídicas ou não. Porque você chega com uma criança no seu colo, você tem que dizer o que ela tem. Ela caiu, desmaiou. Então, aí, quando o médico vai examinar, antes de perceber, você vai ver que ele está com a temperatura baixa, vai ver que ele está com possível trismo, mas a gente sabe que não foi o trismo, né? Então, o médico ele tem sempre não tem a malícia de perceber um acontecimento desse, o médico do pronto-socorro, né? Então, é preciso que a comunidade médica se atenha a esse tipo de violência também. É de muita importância para que não só o tratamento seja mais eficiente, mas que os relatórios saiam com mais informações precisas para que o perito ou as autoridades de segurança, autoridades policiais, possam perceber o que está acontecendo. Na França, por exemplo, aqui também, mas aqui com menos valorização, todo documento médico é um documento médico legal. Aqui também mas eles usam o documento do hospital exatamente como se fosse no Instituto Médico Legal. Eles pegam aquele documento, transcrevem e tem o mesmo valor que fosse um perito descrevendo. Contusão renal à direita, laceração hepática, você tem hemorragia retroperitoneal. Esse garoto foi esmagado, entendeu? Violentamente esmagado. Você está esquecendo das lesões do crânio. Eu ia falar isso. Você está esquecendo que ele, embora não tenha havido fratura óssea, ele tem hemorragia em região frontal, parietal direita e occipital. Eu já tinha dito outra vez que parece que ele bateu no instrumento de ação contundente de ângulo reto. Eu imagino o canto da parede. Um canto do armário, uma possibilidade, não estou afirmando. Só você ter uma imagem. Ele bateu ali 2, 3 vezes e fez edema cerebral, fez uma contusão cerebral. Então, eu pergunto a você, a contusão cerebral foi da massagem cardíaca? Não se faz massagem cardíaca na cabeça de ninguém. Com toda certeza. Entendeu? O médico também fala que possa não ser uma ação de agressão ou a possibilidade é máxima? Não tenho dúvida. Infelizmente, não tenho dúvida. Não, ter qualquer tipo de acidente doméstico, não existe a possibilidade. Não. Isso aí, com esse festival, não. Eu, na minha primeira entrevista que eu dei numa outra imprensa, eu não quis falar porque era no dia seguinte do falecimento do garoto e havia ainda uma investigação em curso. Se eu falasse qualquer coisa, ia atrapalhar tudo, né? Ou influenciar positivo ou negativamente. Eu não quis fazer isso. Como eu fui perito legista há muitos anos, a gente sabe como a gente se portar. É muita responsabilidade. Mas agora que as coisas estão elucidadas, a gente pode comentar sobre o assunto. Um ponto que eu vou perguntar em relação ao que aconteceu ao Henri, ao homicídio? Não há dúvida nenhuma. O laudo é esclarecedor, o conjunto probatório do delegado foi um trabalho excelente, foi um trabalho firme, foi um trabalho de coragem. Ele conseguiu reunir tudo o que ele precisava para que pudesse dar continuidade ao inquérito. Outro ponto. Tudo o que aconteceu ao Henri pode ter sido ocasionado por apenas uma pessoa? Pode ter sido ocasionado. Você tem a ação e tem a omissão, né?